cidadão. Isso passa por cada um de nós, não é algo que consiga fazer por decreto, muito menos decretar quando é que acaba os efeitos desta epidemia. Podemos então assegurar que as praias estarão interditadas por tempo indeterminado? Se nós tomarmos essa ação de as interditar, quer dizer que as pessoas não responderam positivamente ao pedido ou ao apelo que nós estamos a fazer. E, nesse sentido, serão interditadas até justificar que sejam interditadas. Muito obrigada, Carlos Carreiras, aqui o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, a dar-nos conta que, de facto, devido a uma questão de saúde pública e também das próprias condições do mar nesta altura do ano, foi tomada a decisão de interditar as praias do concelho de Cascais, na qual se insere a praia de Carcavelos, da qual dizem respeito a estas imagens que está a ver, que ontem foi escolhida por centenas de pessoas, principalmente jovens, cujas universidades foram encerradas e que decidiram aproveitar o dia de sol na praia, apesar das recomendações da Direção-Geral da Saúde serem no sentido inverso, para que se evite aglomerados de pessoas devido ao surto em Portugal e na pandemia global do novo coronavírus. Face a essas duas conjunturas, portanto, Carlos Carreiras, a autarquia de Cascais decidiu interditar as praias do concelho, agora também por tempo indeterminado. O Governo vai dar a conhecer apenas esta noite a decisão sobre o eventual encerramento alargado das escolas do país. A reunião que iria acontecer esta manhã do Conselho de Ministros foi remarcada para as 8 da noite. Em Portugal há, nesta altura, 78 casos confirmados de coronavírus. O número de infectados disparou nas últimas horas. São mais 19 casos do que ontem. O norte de Portugal é a região mais afetada, com 44 pessoas. E, por exemplo, no Algarve há 2 novos casos, aumentando desta forma para 5 o total de pessoas infectadas naquela região. Segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde, há 133 pessoas a aguardar os resultados das análises para saberem se têm Covid-19. 10 casos foram importados de Itália, 5 de Espanha e 3 da Suíça. Há também um colega de plantel de Cristiano Ronaldo que está infectado com Covid-19 e o jogador português está de quarentena. E por cá, o futebol nacional está também a sentir vários impactos, mas olhamos para aquilo que se pode viver na Europa. O jornal francês L'Équipe noticia hoje que a UEFA vai anunciar na próxima terça-feira que o Europeu de Futebol vai ser adiado, bem como a suspensão da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Desta forma, o Europeu de Futebol poderá apenas realizar-se em 2021 devido à pandemia de coronavírus. A ideia, de acordo com o jornal L'Équipe, é possibilitar que se desenrolem as competições europeias e dos clubes esta época, sem que coincida com o europeu que estava previsto de 12 de junho a 12 de julho. A Liga de Clubes no Campeonato Nacional decidiu suspender todos os jogos da primeira e da segunda ligas por tempo indeterminado devido à pandemia de coronavírus. As competições de futebol e de futsal da Federação Portuguesa de Futebol também foram suspensas por tempo indeterminado devido ao surto que estamos a atravessar no nosso país. O Primeiro-Ministro disse que só esta noite vão ser anunciadas novas medidas relacionadas com o encerramento de espaços públicos. Portanto, o Conselho de Ministros esteve hoje de manhã a analisar quer os parceiros do Conselho Nacional de Saúde Pública, quer um conjunto de outra informação técnica que tem vindo a ser produzida. Temos neste momento indiciadas um conjunto de medidas que têm a ver quer com o encerramento de alguns espaços públicos, quer com a criação de condições de apoio à manutenção da atividade económica e ao apoio ao rendimento das famílias que estejam a ser suportadas sejam afetadas por algumas destas medidas. Como todos nós sabemos, estamos perante uma situação nova. Qualquer medida terá necessariamente um enorme impacto social e por isso entendi que era um momento de ouvir todos os lideranças
lideranças partidárias e, portanto, o Conselho de Ministros está suspenso neste momento. Eu irei informar cada um dos líderes partidários do conjunto de medidas que temos neste momento preparadas para poderem ser adotadas. Quero ouvir também a sua opinião e o Conselho voltará a reunir logo às 8 da noite. O encerramento das escolas é uma possibilidade porque é a matéria que mais causa apreensão aos portugueses nesta altura. Se suporta, agora vou comunicar aos partidos, em primeiro lugar, quais são as intenções do Governo sobre o conjunto das matérias que têm estado a ser discutidas, quais são as orientações, ouvir também a sua avaliação e ver como é que respondemos da melhor forma. E acho que esse espírito de colaboração em todos é absolutamente essencial, entre os agentes políticos, entre os agentes económicos, com os parceiros sociais, porque de facto esta é uma batalha contra um inimigo difícil, ainda totalmente desconhecido nas suas, digamos, na sua capacidade de ação, de resistência, na sua temporalidade. Temos que todos ponderar em conjunto estas decisões. Está bem? Neste momento, Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, está a falar depois do encontro com o Primeiro-Ministro. E então? Estamos à espera da RTP, é isso? De recordar que hoje o Primeiro-Ministro convocou encontros com todos os líderes parlamentares dos partidos com assento parlamentar para os colocar a par daquilo que está a ser feito pelo Governo a propósito do Covid-19 e também para retirar os seus contributos daquilo que deve ser feito. O país só deverá saber esta noite se vão ou não encerrar as escolas, isto porque o Conselho de Ministros marcado para esta manhã foi interrompido pelo Primeiro-Ministro e foi remarcado para as 8 da noite, isto porque António Costa queria ouvir os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar para dar conta daquilo que está a ser feito pelo Governo. Nós estivemos reunidos com o Primeiro-Ministro, com o Governo, a pedido do próprio Governo, sobre o plano de contingência e as medidas que vão ser tomadas no âmbito da resposta à epidemia de Covid-19. Eu queria começar por agradecer a todos os profissionais de saúde que têm sido incansáveis nos últimos dias, os profissionais que estão nos cuidados hospitalares, nos cuidados primários, aqueles que fazem emergência médica, aliás, bombeiros, toda a gente que tem sido incansável, quem está nos laboratórios a trabalhar incansavelmente. Julgo que temos todos uma enorme gratidão para com os profissionais da saúde que têm estado a aconselhar, a acompanhar toda a população. Queria também, em segundo lugar, fazer um apelo à responsabilidade individual. Naturalmente, o Serviço de Saúde tem que dar resposta, mas quando estamos perante uma pandemia, na verdade, os comportamentos individuais são importantíssimos. E, portanto, nós só seremos capazes de proteger o nosso país de um cenário mais grave se todos compreendermos a importância da prevenção, dos cuidados de saúde, de acompanharmos os conselhos da Direção-Geral de Saúde, ligar para a linha Saúde 24, enfim, os conselhos têm sido repetidos todos os dias, ter o afastamento social necessário para não, enfim, propagarmos o vírus uns aos outros e, portanto, esse apelo muito grande à responsabilidade individual. Boa parte do combate a esta epidemia passará também pela capacidade que tivermos enquanto comunidade de compreendermos a responsabilidade individual neste momento. Em relação às medidas que o país vai adotar, o Governo naturalmente vai anunciá-las. O Bloco de Esquerda trouxe 3 preocupações fundamentais ao Governo neste momento. A primeira delas é o reforço dos cuidados de saúde e da capacidade dos cuidados de saúde em Portugal. Do nosso ponto de vista, este reforço do Serviço Nacional de Saúde é importantíssimo, com contratações e com aquisições de equipamentos que são necessários e que devem ser feitos com autonomia e rapidez para termos o Serviço Nacional de Saúde com as melhores condições possíveis. O Serviço Nacional de Saúde está já a ter muita pressão, é previsível que tenha ainda mais pressão e, portanto, as contratações devem ser antecipadas, as aquisições devem ser feitas o mais rapidamente possível e também achamos que, sendo necessário, não se deve pôr de parte a necessidade de requisição de meios, equipamentos e instalações ao setor privado. Precisamos ter toda a capacidade instalada no nosso país para responder à crise que estamos a viver. Em segundo lugar, debatemos medidas que têm a ver com a economia e com o emprego. Achamos que é muito importante
garantir a manutenção do emprego e garantir a manutenção dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias neste período. Uma crise destas tem sempre consequências do ponto de vista económico e social, portanto, todas as medidas de manutenção do emprego e de manutenção dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias são essenciais. Finalmente, também debatemos matérias mais vastas, desde proteção às populações mais vulneráveis até às questões europeias que naturalmente se colocam neste contexto. Catarina Martins agora vai responder a algumas perguntas dos jornalistas, depois de ter apelado à responsabilidade. O Governo vai anunciar a sua decisão ainda hoje. O Bloco de Esquerda está solidário com todas as medidas que devam ser adotadas no âmbito das escolas ou outras para conter esta pandemia, para proteger a população. O que nós transmitimos ao Governo é que todas as medidas devem ser bem explicadas e bem preparadas. Catarina Martins a dizer que está solidária com... que o Bloco de Esquerda está solidário com o Governo, as medidas que têm de ser tomadas. De medidas. O Bloco de Esquerda não deixará de fazer sugestões nas áreas em que achamos que elas devem ser feitas. Aliás, hoje fizemos algumas dessas sugestões. Achamos importante solidariedade para que as medidas sejam eficazes e sejam postas no terreno o mais depressa possível. O Bloco de Esquerda aqui a revelar que o Governo vai anunciar um leque de medidas esta noite. Muito obrigada. Podemos esperar algumas alterações da comunicação depois que o Governo vai fazer ao país, pelo menos nas palavras de Catarina Martins, será um leque de medidas que o Governo vai apresentar aos portugueses. Mas no meio de más notícias há agora uma boa notícia. Nelson Rodrigues, em direto do Hospital São João. Sabemos agora que há pelo menos já uma pessoa curada dos casos confirmados de coronavírus em Portugal. É isso mesmo, há um curado, uma pessoa que até já teve alta aqui do Hospital de São João, na cidade do Porto, isto depois de ter sido um dos primeiros a ficar infectado pelo novo coronavírus, o Covid-19. Ele que esteve aqui nos últimos dias, nas últimas semanas aqui internado, pelo menos desde a semana passada, aqui internado neste hospital, que é um dos hospitais de referência para receber então doentes com Covid-19 e é uma boa notícia, já foi dado como curado após ter sido submetido a vários testes, deram negativo para o Covid-19 e por isso já teve alta desta unidade hospitalar. Aqui na Zona Norte são 44 os casos como positivos para o Covid-19 dos 78 registados a nível nacional. Referir que é um aumento de pelo menos mais 8 casos quando comparativamente com o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde. Também neste último balanço foi referido que aqui no Hospital de São João, aliás, estavam 29 pessoas internadas, mas para já não se sabe o número certo de infectados com Covid-19 que está aqui no Hospital de São João. Referir que um dos casos mais graves e mais preocupantes é o da jovem de 17 anos, ela que foi 3 vezes à urgência do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, sem lhe ser detectada então o vírus, o Covid-19. Foi apenas no passado fim de semana que deu como positivo, ela que veio aqui então para esta unidade hospitalar onde se mantém internada. Sabemos que está dada como estável aqui nesta unidade hospitalar. Também a mãe dela está internada neste mesmo hospital. E agora o Vasco Coimbra está a mostrar aqui os contentores bem junto ao hospital de campanha. Contentores estes que servirão para fazer pré-triagem já nos próximos dias. A indicação que nós temos é que estes contentores, para se fazer a pré-triagem dos doentes suspeitos de terem coronavírus, Covid-19, é aqui nestes contentores que vão poder fazer então esta pré-triagem e depois ficarão em internamento no hospital de campanha. Ele que já está montado e está pronto a receber então os doentes, mas que apenas irá começar a funcionar quando o interior das instalações